Para você que de repente chegou agora aí na nossa live, acompanhando a nossa transmissão, recebeu um link. Nós estamos vivendo a semana de primícias, são 7 dias de jejum e consagração, onde nós passamos aqui na igreja, alguns irmãos acampando aqui direto, não é? Em acampar dentro. E você pode encontrar lá no meu canal no YouTube todas as mensagens que foram pregadas essa semana, que nós entendemos que são direções que Deus tem nos dado para esse ano de 2022. Uma maneira da gente se preparar para o tempo que nós vamos viver, como nós devemos encarar as dificuldades que nós teremos daqui para frente. Eu percebi ontem que algumas pessoas estranharam um pouco a mensagem. A gente percebia no semblante assim que não era aquilo que eles estavam esperando, porque o Senhor nos falou sobre perseverança. E perseverança na Bíblia é algo que a gente ganha com tribulação. E aí talvez o pensamento era o seguinte, eu não sei o que a pessoa estava pensando, né, ou as pessoas, mas eu venho aqui para buscar minha bênção e o pastor derrama tribulação. Eu não derramo tribulação sobre você, elas vão vir, só estou te avisando. E o próprio Deus manda quando nós ainda não somos perseverantes. Mas Ele tem nos tornado perseverantes, tem nos preparado para esse tempo, amém? Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto nós vamos voltar em Mateus 24. Agora nós vamos ler o verso 14. Os profetas fiquem ligados aí. Antigamente a gente tinha um par de gêmeos na igreja. Não sei se pode falar par, né, de gêmeos. Mas antes era só Nicolas e David de gêmeos. Agora nós temos aqui um par de gêmeos, outro par de gêmeos, outro par de gêmeos. E ainda tem 2 crianças que não estão aqui agora, mas são. Acho que o Senhor está querendo nos dizer alguma coisa aí, né? Unção dobrada, alguma coisa nesse sentido. O que Ele está mandando tantos gêmeos aí para a nossa igreja? Algo de muito bom vem aí pela frente em dobro. Acharam aí, meus irmãos, Mateus 24, verso de número 14. Lemos assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós vamos ler o verso 11 em diante. Amém? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado pelas chuvas, meu Pai. E obrigado porque nós temos esse telhado. Houve uma época que a gente orava para não chover porque nós não tínhamos telhado e congregávamos a céu aberto. Obrigado porque nós temos telhado e obrigado porque nós temos parede. Houve uma época que nós não tínhamos parede, numa hora dessa de chuva, era uma luta. Obrigado porque nós temos uma igreja perseverante aqui nesse lugar. Obrigado porque nós temos a Tua presença.
Obrigado porque em todos esses anos não faltou a tua presença, meu Pai. Não faltou palavra, não faltou profecia, não faltou poder. Obrigado porque o Senhor sempre esteve conosco e continuará estando todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Eu peço que o Senhor nos lance como uma flecha. A partir disso que será liberado, dessa palavra que será liberada aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos 2 textos proféticos. O primeiro deles é de Jesus. Um texto que eu já falei várias vezes para os irmãos, desde que a pandemia começou. Para que os irmãos entendessem que ainda não era o fim. Porque o sermão de Jesus, ele dizia que várias coisas iriam acontecer, mas ainda não era o fim, inclusive epidemias. Até que ele conclui dessa maneira: e será pregado este evangelho do reino, para testemunho de todas as nações. Irmãos, o que antecede esse pregar o evangelho a todas as nações são coisas horrorosas. Além das epidemias, terremotos, guerras, rumores de guerras. E para nós, povo de Deus especificamente, um tipo de prova muito maior, porque é o tempo que nós aprendemos essa semana como o tempo da apostasia. Um tempo em que as pessoas vão esfriar o seu amor e vão abandonar a fé. E para piorar a situação, meus irmãos, os verdadeiros cristãos serão odiados e caçados em todo o planeta. E mesmo assim, enquanto essas coisas estão acontecendo, o evangelho do reino está sendo pregado a todas as nações como testemunho. Você percebe que existe uma igreja muito forte no meio da apostasia? Você percebe que existe uma igreja muito perseverante, uma igreja de fé inabalável, que mesmo diante de um período de esfriamento de amor, e mesmo diante de um período de abandono da fé, de abandono da igreja, onde as pessoas vão se escandalizar umas das outras e vão abandonar a fé, ainda assim tem um povo tão brabo, que mesmo sendo caçado, está espalhando o evangelho de Jesus a todas as nações. Essa é a igreja dos últimos dias. Eu não sei quanto tempo nós temos, eu não vou dar profetada aqui da frente, meus irmãos, mas nós podemos fazer uma leitura dos sinais. Porque algumas profecias para se cumprir, nós já temos o cenário montado. Para citar 2 para os irmãos. Tudo o que acontece no nosso mundo hoje toma proporções globais. Desde que começou esse processo de globalização, muito difundido a partir do surgimento, popularização da internet, as coisas acontecem e tomam proporções globais. Uma gripe que surge supostamente lá no interior da China, que em outros tempos iria surgir e assumir lá, agora toma proporções globais, sofre mutações em outros lugares do planeta. Tudo circula, meus irmãos, dentro de uma grande panela de pressão. Nós seremos odiados de todas as nações. Presta atenção como as coisas funcionam hoje. Um velho posta uma coisa no WhatsApp, lá na roça dos Estados Unidos. Ele inventa uma mentira, tira lá da cabeça dele, e de repente, o planeta inteiro está compartilhando aquela história como verdade. Esse é o mundo que a gente vive. Eu entendo, meus irmãos, que alguma coisa muito séria vai acontecer para que os cristãos sejam odiados. Talvez esteja relacionado com um posicionamento firme contra a iniquidade que se espalha no mundo. Mas o fato é, alguma coisa vai fazer com que todas as nações do mundo odeiem os cristãos. Mas também alguma coisa nos facilita para pregar o evangelho do reino como testemunho a todas as nações. Porque ao mesmo tempo que há aí uma facilidade de
passar de um país para o outro. Há uma facilidade de transmissão. Agora nós estamos aqui em Nova Almeida transmitindo para tantas pessoas. Um irmão do Mato Grosso mandou uma mensagem lá no meu canal do YouTube, comentando a mensagem, acho que de segunda-feira. Esse evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações. O cenário global para o acontecimento dessas duas profecias está armado. Então, meus irmãos, a minha percepção é que daqui para ali, as últimas coisas começam a se acelerar. E se nós não somos ainda essa última geração, estamos preparando ela, ou já começamos a entrar nesse ambiente. Um ambiente que vai lidar, que já está lidando com apostasia e com esfriamento do amor, como nós aprendemos aí no decorrer da semana. Mas existe um povo que não se rende, que não vai se dobrar diante de Baal. Um povo como nós lemos agora no livro de Apocalipse, que nem diante da morte, eles não amaram a sua própria vida. Nós lemos aqui no segundo texto, pessoas dispostas a entregar a própria vida para morrer em amor do Senhor, porque todo aquele que perder a sua vida, esse é que vai encontrar, e é aquele que perseverar até o fim que será salvo. E aí, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, há um relato sobre algo que acontece no mundo espiritual. Eu não vou entrar aqui no contexto desse capítulo de Apocalipse. Já dei aula aqui na igreja a respeito disso, em outras pregações já aprofundei. O que eu quero focar agora é em uma situação que acontece, que fala a respeito de uma figura chamada de dragão, que nesse ponto da história é desvendado quem ele é, a antiga serpente, e ainda, caso alguém não tenha entendido, o texto ainda fala, o diabo. O diabo, ele desceu à terra, cheio de fúria, cheio de cólera, como é que eu vou falar essa palavra? Enraivecido, furioso. E por que o diabo está furioso? Porque ele sabe, é isso que o texto está dizendo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Irmãos, esse texto é importante para a gente entender que o outro lado da guerra, o lado de lá da guerra, o nosso inimigo, Satanás com todos os seus subalternos, principados e potestades, hostes espirituais da maldade, todo o exército das trevas, organizado, ele sabe que existe pouco tempo, e quem o comanda está furioso, e furioso sabe contra quem? Se você continuar lendo esse texto de Apocalipse, ele vai revelar para você que é sobre todos aqueles que obedecem o Evangelho de Jesus, sobre essa igreja vencedora, perseverante, que mesmo diante de dificuldade, está levando o Evangelho a toda a terra. Qual é o raciocínio que nós precisamos fazer, meus irmãos? Que se o reino das trevas está nesse desespero, que à medida que vai chegando o final dos tempos, Satanás está ainda mais sabendo que pouco tempo lhe resta, porque aquilo que ele sabe nós sabemos também, ele consegue ler os cenários e perceber coisas ainda maiores, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e o que ele faz? Ele trabalha ainda mais. Ele trabalha para tirar pessoas da igreja, ele trabalha para fazer com que você se entregue à iniquidade, ele trabalha para bombardear você de informações mentirosas que vão derreter a sua fé. Ele trabalha para ocupar você de muitas outras coisas, para que você não tenha reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele trabalha para que você vá tirando devagarzinho o espaço que Deus já tinha conquistado na sua vida, porque ele está desesperado, porque pouco tempo lhe resta. E presta atenção na profecia de Jesus, ele não diz que o evangelho será pregado a todas as nações, para a conversão de todas as nações, ele diz para testemunho de todas as nações. Você sabe por quê? Porque até o fim a porta permanecerá estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele.
A realidade é essa, meus irmãos. O panorama está aí mostrado. E eu vou falar para você como servo do Senhor, não como pastor nesse momento simplesmente, mas como servo. Se eu sei que o meu inimigo está correndo igual um maluco porque sabe que pouco tempo resta, eu, como guerreiro, como alguém que está nessa guerra contra ele, o que eu preciso fazer? Eu vou correr ainda mais, meus irmãos, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. O que eu quero, meus irmãos, é gastar toda a energia que me resta, todas as armas que eu tenho, as flechas que Deus me deu, nessa batalha. Você entendeu quais são as flechas que Deus me deu? Amém? Não preciso citar o livro de Salmos para vocês entenderem não, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou usar nessa guerra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Antes de entrar na segunda parte da nossa mensagem dessa noite, eu quero relembrar duas frases que nós vamos usar de camiseta esse ano. A arte já está pronta. Uma diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Essa é uma frase de Charles Spurgeon que resume bem uma realidade bíblica que nos ensina que quem é salvo quer salvar. Que um cristão que não se incomoda com a salvação dos perdidos, com a evangelização do próximo, ele não foi salvo. Ele é só um religioso, alguém que culturalmente frequenta uma igreja, porque nasceu num lar que frequentava, porque faz parte de uma sociedade que dá algum valor para isso, então ele vai. Mas entenda, se ele não é um missionário, ele não é um cristão, ele é um impostor. Quando uma pessoa se converte a Jesus de cara, a pessoa se converteu mesmo. Primeira coisa que ela quer é trazer a família para Jesus. Ela percebe que Jesus foi tão maravilhoso na vida dela que ela quer isso para os colegas de trabalho também, para todo mundo. Então entenda, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E a outra camisa, meus irmãos, que diz respeito a esse batalhão que está aqui reunido, a esse batalhão que está congregando conosco agora online. Toda a igreja é uma base missionária. Algumas só não entenderam isso ainda. Mas toda a igreja é uma base missionária. Nós não somos simplesmente um lugar para reuniões religiosas. Nós nos reunimos para adorar, sim, meus irmãos, mas nós queremos levar essa adoração onde ainda não existe adoração ao Senhor, que esse é o propósito da obra missionária. Então toda a estrutura, tudo o que acontece aqui nessa igreja tem uma finalidade: glorificar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Pai é glorificado quando nós damos fruto. Nisso o Pai é glorificado quando vocês vão e dão frutos a Ele. Então imagina cada detalhe que acontece aqui. Se tem ventilador pendurado aí soprando sobre vocês, esse ventilador foi comprado com propósito missionário, porque aqui é uma base missionária. Aqui é um local onde se prega o Evangelho de Jesus. Aqui é o local onde projetos missionários acontecem. Aqui é a base de operação para atividades missionárias que vão acontecer lá fora, mas aqui é a nossa base. Aqui é onde nós formamos a próxima geração de soldados. Então nós precisamos nos organizar como exército para os próximos passos que nós vamos dar. E nesses dias, meus irmãos, que nós nos propusemos aqui a jejuar e buscar ao Senhor, nós oramos por muitos ministérios da nossa igreja. Nós oramos por tudo o que ia acontecer. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos direção para o Senhor e muitos sonhos surgiram no nosso coração. E muitas coisas que precisam acontecer. E o que vai acontecer, meus irmãos, nos próximos dias é algo que eu já havia avisado o conselho da nossa igreja. Nós vamos fazer uma reunião do conselho. E nessa reunião do conselho, antecipadamente, cada líder vai me passar por escrito, tá, líderes? Depois eu vou reforçar isso lá no grupo. Cada líder precisa me passar por escrito
os sonhos do seu ministério para esse ano, porque nós vamos juntar tudo num documento, um plano de trabalho nosso, para evangelizar, para ganhar almas, porque nós sabemos que pouco tempo nos resta. Mas nessa noite eu queria já dar uns spoilers para os irmãos. A gente usa muito essa expressão aqui, deixa eu explicar. Spoiler é quando alguém chega e conta o final do filme para você. Você está doido para ver o filme? Você vai ver aquele filme, te contar, tem uma cena lá que cala a boca, não me dá spoiler. Mas nesse caso eu posso fazer isso. Eu quero te contar porque eu preciso dividir esses sonhos com vocês, para que esses sonhos se tornem realidade. Porque em cima disso nós vamos concordar em oração e muita coisa vai acontecer. Irmãos, eu listei algumas coisas, eu tenho certeza que eu não listei tudo que Deus nos falou nesses dias. Mesmo porque algumas coisas Ele falou com vocês. E talvez esteja até meio fora de ordem, mas eu vou falando aqui. E você vai dando glória no seu coração. E vai falando aí em nome de Jesus que isso aconteça. Amém para cada uma dessas coisas. Ainda aqui no mês de janeiro, nos próximos dias nós vamos começar o nosso projeto de jiu-jitsu. Nós teremos essa reunião importante do conselho da nossa igreja, para organizar tudo isso. Nós vamos mandar um grupo de irmãs da nossa igreja para o Retiro Acabana, passar 7 dias lá pegando fogo. E elas vão trazer algo de sobrenatural para a gente aqui, tá? Porque quando uma parte do corpo recebe algo, o corpo todo recebe. Irmãos, além de começar o jiu-jitsu nos próximos dias, eu acredito também que nos próximos dias nós já também teremos atendimento psicológico para criança aqui na nossa igreja. As crianças que têm sofrido vários problemas, abusos e tantas coisas. Aqui, nessa base missionária que é a nossa igreja, nós já vamos começar. Já temos atendimento para adolescente, para adulto, e agora nós também temos atendimento para crianças. Olha só, nós temos ações ainda agora no verão, ação missionária durante o Congo e Carnaval, e também na Orla durante o verão, lembra dos nossos cultos na Orla? Isso vai acontecer ainda com mais poder, meus irmãos. Nós teremos os encontros esse ano, e eu quero falar para você sobre o primeiro encontro que vai acontecer, uma escalada que a igreja vai fazer daqui para lá. Qual é a data do próximo encontro? 8, 9 e 10 de abril, iniciozinho de abril. Pode botar pilha em todo mundo que não conseguiu ir nesse último, para ir nesse, vai atrás. Mas algo vai acontecer na preparação. Nós vivemos experiências muito sobrenaturais, e quando eu falo essa palavra, eu não estou falando como marketing, não. Eu estou falando de fenômenos inexplicáveis do ponto de vista científico, de curas e todo tipo de mover de Deus, na chegada desse retiro. E eu sei por que isso aconteceu, meus irmãos, porque o povo estava movido numa fome muito grande. E isso se deu com o grupo dos levitas, a equipe que estava se preparando para ir. Quando faltavam 2 semanas, nós entramos num propósito, que era uma tarefa por dia. E essa tarefa envolvia ler um capítulo de um determinado livro, que já tinha explodido a minha cabeça em algum momento da minha vida, e eu ia lá e entregava um capítulo, dava um gostinho para eles ali, e todo mundo, meu Deus! E naquele propósito de oração. E quando acabou, meus irmãos, aquelas 2 semanas nós continuamos mais uma ainda em propósito, com tarefas diárias. E meus irmãos, a gente experimentou aqueles dias da conferência missionária, que literalmente, não é figura de linguagem, o chão aqui tremeu. Sabe o que a gente vai fazer na preparação? Ao invés de um grupo de WhatsApp dos levitas se preparando, vários grupos da igreja, por um período muito maior, pelo menos 30 dias, e é a igreja inteira vivendo isso. Quem vai para o encontro para trabalhar, quem vai para o encontro para participar, quem nem quer saber do encontro, todo mundo. Porque quando a gente chegar lá, meus irmãos, a gente vai estar tão aleluiado, a gente vai estar tão maluco por mais de Deus, que a minha imaginação nem dá conta do que pode acontecer. Amém? Outra coisa que vai acontecer,
vou compartilhar com os irmãos. Para quem está me conhecendo de 10 anos para cá, por muitos anos eu fui coordenador estadual de uma organização missionária chamada Embaixadores do Rei. E a minha mãe era coordenadora estadual das Mensageiras do Rei. E quando eu fui ser ordenado pastor aqui nessa igreja, junto com muitos outros fatores e muitas outras coisas acontecendo, o Senhor me deu um comando que eu deveria deixar essas organizações. Eu tinha um envolvimento muito pesado, eu fazia os materiais didáticos dos embaixadores, eu fazia as músicas que eram cantadas, tanto os embaixadores quanto as mensageiras, dava curso, treinamento, de evangelização, de trabalho missionário com essa faixa de idade. Eram meninos de 9 a 16 anos e meninas de 9 a 16 anos. Eu dei treinamento no Rio Grande do Sul, eu dei treinamento em Minas Gerais várias vezes, eu dei treinamento no Rio de Janeiro várias vezes. E aqui no estado, que era meu ponto principal, não era coordenador estadual, Dutra viajava muito comigo, né, Dutra? Para cima e para baixo aí. Eu formei muitos missionários. Por quê? Porque eu era um missionário que atuava nessa área. Eu tenho muita facilidade, por chamado mesmo, por unção que Deus me deu, para chegar num determinado ambiente e rapidamente juntar um tanto de garoto. E não é difícil, meus irmãos, e eu ensinei, e até hoje tem muita gente ganhando meninos para Jesus, porque eu formei essas pessoas. Acontece que enquanto eu sou pastor, presidente de uma igreja, eu não tenho condição de presidir uma igreja, de fazer todas as coisas que a gente faz, e dar conta de coordenar esse trabalho. Mas pense em algo que dói no meu coração, de ficar aí 10 anos olhando. Eu sei que a gente poderia ir mais longe. Eu sei que a gente ganharia muito menino e menina para Jesus. Não com o trabalho de embaixador e mensageira, porque Deus nos deu um comando mesmo para não prosseguir naquele modelo. Mas usando as coisas que a gente aprendeu durante esse tempo de ministério. E o que nós vamos fazer Deus vai levantar aqui no meio conselheiros e conselheiras de meninos e meninas. Gente que vai começar um trabalho nas casas, e nós teremos muitos, não são simplesmente células, meus irmãos, aquele momento de comunhão ali, evangelístico, como a gente tem com os adultos, um programa mesmo de ensino da palavra a partir desse trabalho, e o Senhor vai levantar conselheiros e conselheiras nesse lugar. Nós vamos marcar no nosso calendário um fim de semana de treinamento, e eu vou ministrar sobre cada um de vocês, sabe? Como usar uma bola de futebol para ganhar gente para Jesus. Como usar gincana, competição, brincadeira. Vocês não têm noção de como a gente sabe brincadeira. Eu comecei uma célula de crianças, meus irmãos, há um tempo atrás, na casa de um irmão da igreja. No primeiro dia tinha 8 crianças. No terceiro dia tinha 30, meus irmãos. É algo fácil, eu posso ensinar isso para vocês. Desde que a gente tenha gente realmente disposta a se entregar para isso. Mas nós vamos orar por isso hoje ainda. Irmãos, nós temos já acontecendo. Deu uma parada aí por conta da pandemia, o Ministério Rua. Rua não significa quem mora na rua. Rua significa resgate urbano em amor. E esse ministério, nós temos sonhos grandes para ele. Ele já vem se preparando para voltar com tudo em atividade. Nós vamos evangelizar as profissionais do sexo. Já temos mais ou menos tudo engatilhado para começar. Nós vamos evangelizar traficantes, dependentes químicos, moradores de rua. Existe uma célula com moradores de rua por começar. E meus irmãos, existe algo além que Deus falou conosco numa das rodas de oração, numa das salas de oração que nós tivemos aqui essa semana. Falou comigo e falou com a Patrícia, que é a líder do ministério, ao mesmo tempo enquanto a gente orava. Nós teremos uma pequena equipe de guerreiros para vir para cá, no domingo à tarde, mais perto do horário do culto da noite. Deus vai levantar essas pessoas. E eles vão sair chamando pessoas pelas ruas, pelas casas, nossos vizinhos, em outras direções. Coisas que eu mesmo já fiz no passado. Mas nós sabemos que pouco tempo nos resta. Nós precisamos botar isso para funcionar. Vão para a praça, vão fazer arrastão de gente. Arrastão para o culto evangelístico. O Ministério de Boas-Vindas vai ter gente até do outro lado da rua lá, orando, convidando quem passa. Vamos lá, deixa a gente orar por você.
A gente vai fazer de tudo para ganhar o povo para Jesus, meus irmãos. Porque o tempo está passando. Temos também ações para fora, porque o Senhor Jesus, quando nos deu essa missão, disse, tanto em Jerusalém para os apóstolos, era a cidade deles, como em toda a Judéia, a região que era ao redor, e Samaria, a região mais próxima ali, até os confins da terra. Então, meus irmãos, nós temos sim o culto bilíngue na nossa igreja. Vamos cantar em português e inglês, pelo menos nesses dois idiomas a princípio. Quem sabe daqui uns dias já não passa para o francês, estamos orando aí nessa direção. Vou chegar lá, calma, deixa só eu dar spoiler. E pregar o evangelho em português e inglês, para mandar isso até os confins da terra, meus irmãos. Além disso, deixa eu falar logo, antes que o pessoal solte aí o spoiler. Vamos começar o trabalho de evangelização de surdos. Vamos começar um ministério esse ano, meus irmãos, já temos a pessoa preparada para direcionar tudo isso, que é a irmã Patrícia, que tem estudado muito nesses últimos anos. Inclusive, o nosso espetáculo de dança foi já em Libras, sendo transmitido, não é? Nós teremos aqui os nossos cultos com tradução simultânea para a linguagem brasileira de sinais. Mas tem algum surdo na nossa igreja? Que negócio é esse? Deixa eu explicar para vocês, os surdos são um dos povos não alcançados. Você sabia disso? Eu vi uma estatística assustadora recentemente, não me lembro, eu acho que eram 2% apenas de toda a população de surdos que conhecia Jesus, meus irmãos. E com a internet nós podemos divulgar, e deixa eu te contar uma história, eles estão por aqui. Você não conhece porque eles estão numa bolha social e vocês estão em outra. Nós não temos contato, mas eles estão por aqui. Mas no momento que a comunidade de surdos souber, existe uma igreja em Nova Almeida, onde os cultos são transmitidos em Libras. As pessoas vão nos acompanhar pela internet e alguns vão vir para cá. E nós vamos levar essas pessoas para o céu, meus irmãos. Ainda um trabalho para fora. Mês de julho. Estou falando um monte de coisa para vocês sonharem mesmo, tá? Nós vamos orar, vamos trabalhar, vamos fazer cantina, vamos levantar recursos, porque nós vamos levar uma parte do nosso ministério, o Ministério de Crianças, e mais alguns doidos o suficiente para isso. Para uma expedição lá para os ribeirinhos, no interior da selva amazônica. Minha vontade é que a gente passe 10 dias lá. Não sei como é que a gente vai dormir, vamos ter que levar colchonete no avião. Como é que vai ser? Vamos comprar lá em Belém do Pará. Eu sei que a gente entra num navio, anda 2 horas de navio, depois pega um barco pequeno, vai 6 horas no barco pequeno. E a gente vai levar a tia Tatá, a borboleta Antonieta, o Tico e a Teca, e mais outros irmãos aí que quiserem, que puderem. Vamos fazer uma EBF. Com esse povo, meus irmãos, que também é um dos povos não alcançados. Domingo, no culto de domingo, eu vou mostrar para vocês algumas informações que fazem a gente chorar a respeito desse povo que está lá meio que abandonado do resto do mundo. Então, esse é um dos nossos projetos evangelísticos para fora. Oramos muito, irmão Marcos André e irmã Alice, que estão aí nos acompanhando à distância, pelo trabalho de jovens. Esse casal é um casal que Deus me falou diretamente, que era para eles liderarem a juventude da igreja, porque eles têm vida, são referência. Um jovem pode virar e falar, eu quero casar e ser igual a eles. Tem até 4 filhos. São gente crente que a gente conhece de perto, sabe? E meus irmãos, nós oramos muito por esse ministério. E Deus colocou uma vontade muito forte no nosso coração, dessa igreja voltar a ser a igreja dos jovens, como já foi no passado, como foi no tempo que eu era professor na escola, em que vinha muito jovem para cá, para a nossa igreja. Nós vamos voltar a isso em nome de Jesus, e escuta só o que eu vou dizer. Esse lugar ainda vai se tornar o point dos jovens de Nova Almeida. Não tem aquele galpão que em nome de Jesus a gente vai construir lá atrás, em nome de Jesus, nesse ano. Aquilo vai virar uma praça de alimentação. E a nossa cantina vai ter coisas muito boas para oferecer.
E os jovens vão vir para cá. E daqui vão sair casamentos e famílias saudáveis. Eles vão se conhecer no ambiente da igreja, no ambiente de santidade, no ambiente de cobertura de oração. Casamentos vão surgir aqui desse lugar. Sonha comigo, sonha comigo. Teremos ao longo do ano ações de combate à depressão e suicídio, a exemplo daquilo que a gente já faz no Setembro Amarelo. Teremos mais de uma vez por ano. E teremos também combate à exploração sexual de criança e adolescente. Sabe aquelas coisas que só falta a gente começar a fazer? Que você não precisa de dinheiro para fazer isso. Você não precisa de mais gente para fazer isso. Nós temos pessoas muito capacitadas no nosso meio. A gente vai trazer a comunidade para cá, meus irmãos. A gente vai ensinar os pais, a gente vai ensinar as famílias como proteger as nossas crianças. Porque em cada 10 crianças, 4, se não me engano, acho que é essa a estatística, sofreram ou vão sofrer algum abuso sexual, meus irmãos. Essa é o que a estatística diz. Isso é um absurdo e nós como igreja não podemos deixar. Nós temos aqui 2 psicólogas, nós temos aqui o pastor André que tem se aprofundado nessa área. E nós vamos bater de frente contra o Satanás. Oi? E temos uma terapeuta familiar formada, estudando psicologia. E vamos lutar com todas as nossas forças contra essas maldades do reino das trevas. Temos um projeto com futebol, que nós já temos o missionário, só falta o campo. E vamos conseguir, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos as salas de oração acontecendo. Elas já começaram. Além da nossa torre de oração, nós temos as salas de oração. E eu não sei se vai ser para esse ano, meus irmãos, mas eu vou aqui colocar o sonho mais uma vez diante de vocês. O nosso sonho a longo prazo é que essa igreja fique aberta 24 horas por dia, porque todo horário do dia, semana inteira, o ano inteiro, vai ter um grupo aqui dia e noite e dia orando ao Senhor. Pessoas de outras igrejas vindo. E esse ser um ponto de oração permanente. Olha só, vamos retornar à célula sim, meus irmãos. Está difícil, mas no dia certo a gente vai voltar, não só com as células de crianças, mas com células de homens e de mulheres. E você sabe outra coisa que vai voltar esse ano, já está engatilhado, meus irmãos, o nosso trabalho social missionário nos hospitais. Eu já conversei com o responsável do hospital mais próximo que nós temos, acho que é o maior do nosso município. E meus irmãos, a porta está aberta para a gente ir lá fazer um trabalho, como a gente fazia de levar lanche, lembra? E chegar nas recepções, no lugar onde as pessoas estão ali, e nós vamos poder servir lanche e orar por essas pessoas, meus irmãos. Vamos voltar para dentro dos hospitais. Ainda não podemos fazer tudo que a gente fazia porque a pandemia não acaba, né? Então, aquele trabalho de capelania que nós tínhamos um grupo formado aqui na igreja, que ia de quarto em quarto, de ala em ala, orando por todo mundo, e já estávamos preparando para formar mais de 20 irmãos para ir lá fazer isso. Por causa da pandemia a gente não pode, mas eu consegui 2 outras coisas. Uma é essa do lanche, a outra, em datas especiais, nosso ministério de louvor vai poder entrar lá com violão, até um grupo pequeno de pessoas lá dentro, onde estão os enfermos, e adorar e orar com eles, meus irmãos. Nossa igreja vai fazer isso. Ainda que nos 2 primeiros meses nós teremos uma audiência pública aqui na nossa igreja, trazendo a comunidade para tratar do problema dos moradores de rua, ensinando o comércio, ensinando as pessoas como lidar, o que é certo fazer, o que não é certo fazer. Deixa eu ver aqui o que mais. Irmãos, deixa o resto para depois da reunião do conselho. Mas o que a gente precisa fazer agora? A primeira coisa que eu tenho que dizer para você é: a vontade, o sonho e a direção profética nós temos. Mas os recursos financeiros e humanos ainda não.
Algumas dessas coisas a gente precisa terminar aqui a nossa obra, a maioria delas não. Mas eu vou te dizer uma coisa, todos esses trabalhos, nós precisamos de gente comprometida, de gente perseverante, de gente que tem aquele perfil da primeira parte da mensagem, gente que sabe que pouco tempo lhe resta, gente que mesmo debaixo da perseguição e diante da morte, não ama a própria vida, gente que é capaz de gastar a sua vida diante do altar do Senhor. E eu sei que vocês são essas pessoas, mas nós precisamos fazer algo, nós vamos orar para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara. Para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós vamos fazer 2 orações nesse momento. A primeira é essa. E a segunda tem a ver com a nossa entrega, tem a ver com a gente dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda que você não saiba qual é a área que você vai se dedicar, mas que você que entende que não é um impostor, que é um missionário, que você vai estar junto, você vai virar para Deus e vai falar, me usa, Senhor, naquilo que o Senhor bem entender. Vamos colocar em pé. Nós vamos fazer um ato nesse momento de unidade, nós vamos orar juntos e vamos concordar em oração. Eu quero convidar todos vocês a saírem de seus lugares e se aproximarem aqui à frente. Quem já está mais aqui na frente vai chegando aqui e o restante vai se aproximando. Por que isso, pastor? Eu senti que a gente deve orar junto. Vão se achegando aqui nesse meio. Tem uma vovó ali com um bebezinho, ela tem autorização para ficar lá. Lívia, se quiser descer também, tá bom? Natane, Eric está ali mexendo, mas eu sei que se tem um cara que está comigo, é esse camarada, sabe? Entra nos propósitos doido de jejum, tá aí para toda obra, vai para a cabana junto, não é? Irmãos, Deus tem montado um time muito forte nessa igreja, que eu fico assim espantado de saber o que vai acontecer. Porque eu fico olhando cada pessoa que Deus está mandando, você é uma, Deus te mandou para cá. Olha assim com essa cara, pergunta para Deus, você mesmo. Deus te mandou para cá. E cada um de vocês, meus irmãos, que já são da nossa igreja, alguns aqui de longa data, né, Adriano? De carregar cadeira aí tantas vezes, de fazer tanta coisa, de ir para tanto lugar junto, de ganhar gente para Jesus junto. Deus tem feito vocês guerreiros de oração. Deus tem feito vocês verdadeiros missionários. Que orgulho que eu tenho desse irmão que está ali, ó, de máscara branca. Que orgulho que eu tenho dele. Vocês às vezes olham, não sabem por quê. Vocês veem as pessoas que aparecem aqui à frente. Mas cada um de vocês trabalha, Deus está vendo. Cada um de vocês tem feito algo. Eu tenho visto muita coisa. Eu tenho visto vocês passando a mão em vassoura nesses dias aí, quando penso que não. Os banheiros estão limpinhos. Eu tenho visto o que vocês têm visto, mas eu quero dizer que Deus tem visto muito mais. Aí eu fico olhando, chega um pastor para a nossa igreja e a gente ora, não foi Deus mesmo que mandou essa pessoa para cá. Aí chega outro pastor para a nossa igreja, a gente ora, não, esse aqui parece que sempre foi nosso, parece que ele sempre esteve aqui. Aí chega outro, a mesma coisa, e a gente fica vendo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu irmão? O que Deus está fazendo? Mandando gente para o nosso meio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tem uma profeta do Apocalipse, como é que é o nome mesmo? Profeta pré-arrebatamento. E Deus vai levantar outros profetas pré-arrebatamento. Irmãos, a gente tem muita doideira para viver. E muita coisa para sofrer, saiba disso.
mas vamos sofrer pelo motivo certo. Já que a gente vai sofrer nesse mundo, que a gente sofra pela coisa certa. Vamos sofrer por amor, que é aquilo que importa. Então, feche os seus olhos nesse momento. Levante a sua voz e faça aquela oração que Jesus mandou você fazer. Peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Que mande mais trabalhadores para a sua seara. Oh! Aleluia! Aleluia! Vem, Senhor. Levanta, meu Pai. Levanta líderes de célula. Levanta líderes de criança, meu Pai. Líderes para trabalhar com adolescentes, meu Pai. Líderes para trabalhar com crianças, meu Deus. Levanta mais trabalhadores para a tua seara. Aqui nesse lugar, meu Pai. Aqui nesse lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Levanta, meu Pai, missionários. Traz obreiros, meu Pai. Traz obreiros, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por cada criança que cresceu nesse lugar e hoje é um homem do Senhor, é uma mulher de Deus. Eu te agradeço, meu Pai, por cada pessoa que o Senhor foi agregando, por cada família que o Senhor foi salvando, por famílias que o Senhor trouxe de outros lugares para cá, pessoas que o Senhor trouxe de outras igrejas para cá. O Senhor foi bondoso conosco, o Senhor montou um time maravilhoso nesse lugar, e eu sei que o Senhor tem um propósito gigantesco, maior do que nós podemos gerenciar, meu Pai, mas nós sabemos que o Senhor é capaz de suprir todas as nossas deficiências. As minhas deficiências como pastor, as minhas deficiências como gestor, o Senhor é capaz de suprir. Eu te agradeço por cada homem e mulher de Deus que o Senhor tem trazido, meu Pai. E eu profetizo sobre os bebês dessa igreja. Bebezinho, você é profeta de Deus. Eu abençoo a sua vida, profetizando sobre todos os bebês dessa igreja, sobre todas as crianças dessa igreja. Vocês não vão servir o reino das trevas, nenhum dia da vida de vocês. Vocês vão ser aqueles que não vão se desviar, nem na adolescência, vão permanecer firmes, vão poder chegar à idade adulta dizendo, nunca desviei. Vocês vão viver a vida de vocês, para a glória de Deus, como missionários. Todos os nossos bebês, todas as nossas crianças são de Jesus, são missionários, são flechas nas mãos do guerreiro. E nós clamamos nesse momento, Senhor, levanta mais obreiros para a tua seara. Ah, meu Deus, essa é uma oração que nós fazemos na certeza que é tua vontade, porque o próprio Jesus nos ensinou e nos ordenou fazer. Então nós oramos sabendo que o Senhor vai atender. Levanta mais obreiros para a tua seara. Nesse lugar, nessa igreja, nessa base missionária que nós somos, levanta mais obreiros. Nós queremos os missionários que vão trabalhar pelas ruas com crianças. Queremos os conselheiros e conselheiras de adolescentes, líderes de célula de adolescentes. Queremos um professor de música nesse lugar de tempo integral. Queremos aulas de idiomas. Queremos, meu Pai, que o Senhor olhe para as necessidades dessa terra onde nós estamos e levante pessoas para guerrear conosco, soldados de valor, gente que vai caminhar em unidade conosco, aconteça o que acontecer, vai permanecer junto, meu Pai. Em nome de Jesus, levanta mais obreiros para a seara desse ano, para esse tempo que nós vamos viver, para essa escalada de avivamento que nós vamos fazer, meu Pai. Levanta obreiros ainda agora, nesse restinho de semana de primícias, hoje, meu Pai. Levanta hoje obreiros para a tua seara. E que agora no mês de janeiro todos já comecem a trabalhar. Levanta pessoas, meu Pai, nesse primeiro semestre, que a gente possa olhar um para a cara do outro e sorrir e dar gargalhada, lembrando que o Senhor atendeu essa oração de hoje, meu Pai.
Nós oramos diante do Senhor e insistimos: levanta mais obreiros para a tua seara aqui nesse lugar, meu Deus. Aleluia. Agora, meu irmão, minha irmã, se entrega, se consagra a Ele, se joga na presença dEle, fala para Ele o quanto você quer servi-lo, que você está disponível para aquilo que for a vontade dEle para a sua vida. Ele sabe quantos dias você vai viver, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A nós cabe simplesmente se submeter, se submeta ao Senhor, se entregue a Ele. Se entrega a Ele, se consagra a Ele. Eu te amo, meu Pai, mas sei que preciso ser mais nessa vida sofrida, corrida. O que mais preciso é de Ti. Distrações vêm roubando meu coração do Teu altar. Tantas vozes e tantos ruídos tentando te calar em mim. Eu preciso parar para te ouvir, para te contemplar, para mergulhar em Ti. Eu te amo, meu Pai, mas sei que preciso ser mais nessa vida sofrida, corrida. O que mais preciso é de Ti. Distrações vêm roubando meu coração do Teu altar. Tantas vozes e tantos ruídos tentando te calar em mim. Eu preciso parar para te ouvir, para te contemplar, para mergulhar em Ti. Me ajude a te querer mais do que as bênçãos que busco em Ti, mais do que tudo que um dia eu quis, com todo o amor que mereces de mim. Eu quero te querer mais, como criança recém-nascida, desesperada pelo leite da mãe, chorando e gritando e não vai parar, até te atrair, até te alcançar, até te atrair, até te alcançar, até te atrair, até te alcançar, até te atrair, até te alcançar. Eu quero te querer mais, eu quero te buscar mais, eu quero te adorar mais, eu quero te amar mais, eu quero te querer mais, eu quero te buscar mais, eu quero te adorar mais, eu quero te amar mais, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, até te atrair, até te alcançar, 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 até te atrair, até te alcançar,
até te atrair, até te alcançar, até te atrair, até te alcançar, até te atrair, até te alcançar. Eu quero te querer mais, eu quero te buscar mais, eu quero te adorar mais, eu quero te amar mais, eu quero te querer mais, eu quero te buscar mais, eu quero te adorar mais, eu quero te amar mais. Aleluia! Agora nós vamos fazer uma outra oração. Nós vamos pedir poder de Deus. Nós vamos pedir poder de Deus para tudo isso que vai acontecer. Sem Ele nada podemos fazer. Nós queremos mais obreiros, mas queremos que tudo seja feito com sinais e prodígios, apontando para o Senhor, glorificando o nome dEle. Por isso, nesse momento, levante as suas mãos e comece a clamar poder sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja. Estende as mãos, Senhor, para fazer sinais. Estende as mãos, meu Pai, para manifestar o Teu poder. Estende as mãos, Senhor, para realizar curas. Vem com o Teu poder, meu Pai. Venha, meu Deus, concede ousadia, um manto de ousadia sobre essa igreja, sobre todas as pessoas, sobre aqueles que não estão aqui, mas são parte. Um manto de ousadia, de coragem e de poder. Meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Fere meu coração com a ferida de fome por Ti. Fere meu coração com a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Aleluia! Clamamos pelo Teu poder, meu Pai. Derrama unção sobre nós. Derrama, meu Deus. Derrama sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós o Teu poder. Vem com a Tua presença, Senhor.
Queremos fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina, ser cheios do Espírito. Derrama o Teu Espírito. Queremos sair desse culto cheios do Espírito Santo. Que as pessoas que estão acompanhando de casa sejam cheias, sejam cheias, sejam cheias. Que você que está aqui no templo seja cheio. Receba, meu irmão, creia e receba. Seja cheio nesse momento. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Sem o Teu Espírito nós não conseguimos fazer, meu Pai. Sem o Teu Espírito nós não superamos as nossas limitações. Sem o Teu Espírito nós não temos o Teu poder, meu Pai. Não nos negue, meu Pai, mais do Teu Espírito. Não nos negue, meu Pai, o derramar do Teu Espírito nessa noite, meu Pai. Nós estamos aqui buscando isso, meu Pai. Esses dias nos consagrando por uma capacitação vinda do alto para tudo aquilo que vai acontecer. Vem Espírito Santo, vem sobre toda a igreja, vem sobre toda a carne, vem sobre todos nós. Vem, Senhor, vem, meu Pai, nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Abre a visão agora, Senhor. Abre a visão espiritual, meu Pai. Abre os sentidos espirituais. Derrama a profecia nesse momento. Derrama, Senhor. Derrama dons espirituais, meu Pai. Em nome de Jesus. Ativa dons espirituais nesse momento. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Que os Teus anjos sejam vistos. Que a nuvem de glória seja vista, meu Pai. Nós queremos tudo o que o Espírito Santo quer para nós. Nós nos submetemos a tudo que o Espírito Santo quer para nós. Aleluia! Toda preparação, toda prova, todo tratamento de caráter, é tudo que nós queremos, Senhor. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Aleluia! Coloca as suas mãos assim como quem recebe. Eu ministro sobre essa igreja um óleo de unidade. Que nada, absolutamente nada, consiga nos jogar um contra o outro. Que a gente passe por cima de qualquer coisa para permanecer unido. Eu profetizo sobre vocês que estão presentes, mas pela fé alcançando todo esse povo da nossa igreja em Nova Almeida. Em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja que dê prazer para o Espírito Santo, tamanha unidade que a gente vive. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode voltar.